Oi meninas, vamos fazer a nossa árvore de Natal? Bom, vou começar com um anel mágico com 4 pontos altos. Então, para fazer o primeiro ponto alto do anel mágico, eu faço dessa maneira, ó, carrego o segundo fio por baixo do anel, trago essas duas alcinhas, fecho as duas alças e eu tenho um meio ponto alto. Faço mais uma correntinha e aí fica o nosso primeiro ponto alto dentro do anel mágico, perfeitinho, para não ficar diferente quando a gente faz 3 correntinhas, né? E vou fazer mais 3 pontos altos para finalizar essa primeira carreira que a gente faz com 4 pontos altos dentro do anel mágico. Feitos os 4 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, vou fechar esse anel e vou virar ele, ó, para que ele fique bonitinho, perfeitinho, levando o fio do anel mágico para dentro. E vou fazer o arremate em ponto baixíssimo, que a próxima carreira a gente também vai trabalhar com ponto alto. Procuro aqui qual é o primeiro ponto e o segundo, vou entrar com a minha agulha na alcinha que liga um ponto ao outro. E vou puxar o fio lá de dentro, fechando com ponto baixíssimo. Agora, nesse momento, a gente vai fazer uma carreira só de aumento, tá? A próxima carreira. Então, são 2 pontos altos em cada intervalo de ponto alto dessa primeira carreira. Como que eu faço isso? Primeiro ponto alto de carreira. Eu vou introduzir o meu fio lá no meio, entre um ponto alto e outro feito. O fio do anel mágico tá de um lado, o fio do novelo tá do outro por dentro. Vou laçar esse fio e trazer, ó, 2 alcinhas para fora. Fecho essas 2 alcinhas e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o primeiro ponto alto. Eu preciso de 2 aqui dentro, mas eu só vou fazer o segundo quando eu finalizar essa carreira. Já vou partir para o próximo, ó. Próximo intervalinho, vou introduzir a minha agulha lá por dentro das 2 alças que ficam e vou trazer para fazer o primeiro ponto alto e vou repetir esse processo, ó. Mais um ponto alto nesse intervalo. E assim eu vou fazer durante toda essa carreira. Vou abrir, ó, eu enfio meu dedo no anel mágico para poder perceber melhor onde que tá esses pontos e aonde eu vou trabalhar neles. Sempre no meio de um ponto alto e outro da primeira carreira, a gente vai fazer o aumento dessa segunda. Então, vou lá fazendo 2 pontinhos em cada intervalo, lembrando que o primeiro eu fiz só um ponto. Então, quando eu finalizar essa carreira, eu vou fazer o segundo ponto do primeiro intervalo, tá? Ó, cheguei aqui. Vocês percebem que eu tenho um ponto só nesse intervalo aqui. E agora eu vou fazer o segundo para poder arrematar essa carreira e já começar a próxima em ponto puff. Toda vez que eu começo a carreira com ponto puff, eu vou fazer o arremate invisível. Então agora eu vou fazer não mais o arremate em ponto baixíssimo, eu vou começar a trabalhar com arremate invisível. Aqui eu tenho o biquinho da nossa árvore de Natal e agora eu vou dar uma ajeitadinha, que a gente mexe muito, amassa muito, né? Aí a gente dá uma maciada, igual uma massinha de modelar. E agora, ó, já vou esconder esse fio do anel mágico, que ele não abre, não tem problema, a gente pode colocar ele lá pra dentro da nossa primeira carreira, ele já fica escondidinho lá. E vou fazer esse arremate agora no ponto invisível. Então, eu vou catar lá a alcinha do primeiro ponto, vou introduzir a minha agulha de dentro para fora e vou levar essa alça alongada lá para dentro para formar a alça do meu último ponto feito. Vou introduzir a agulha nesse intervalo e a gente sempre vai trabalhar no intervalo do ponto e bem no meinho dele. Ponto puff, a gente faz ele com a alça alongada, em média 2 dedos de altura, para dar um tamanho bom de puff, sabe?
Então, eu puxei a primeira alça, fiz a primeira laçada, segurei na minha agulha essa laçada, fui lá e trouxe a segunda alça. Vou laçar mais uma vez, seguro, trago a terceira alça. Então, na minha agulha, eu vou ter 5 alcinhas presas nela. 3 alças alongadas e 2 laçadas. Vou fazer a laçada agora para finalizar esse ponto, segurando o fio com o meu indicador da mão que eu não seguro a agulha, para introduzir a agulha lá por dentro e fechar em ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha de intervalo e parto para segundo ponto puff. Ó, eu tenho a laçadinha do ponto onde eu faria o ponto normal, mas eu não vou introduzir aqui, eu vou introduzir embaixo, porque a gente está trabalhando para distanciar os pontos da carreira de baixo. Então, ó, fui lá por baixo, alonguei, lacei, voltei, lacei mais uma vez e pela terceira vez eu trago a alcinha. Então, a partir de agora, eu vou ter 5 alcinhas na minha agulha, mais a alça do ponto anterior. Fecho esse ponto em ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Vou mostrar mais uma vez para vocês, ó. Intervalo de ponto bem embaixo dele, vou introduzir a agulha e trago a primeira laçada alongada. Laço, volto, segunda alça alongada. Laço pela segunda vez e volto terceira alça alongada. Então, eu tenho a alça do ponto anterior e mais as 5 alcinhas na minha agulha. Fecho esse ponto, dou a laçada de fechamento e faço mais uma correntinha. E com isso a gente vai ter nessa terceira carreira 8 pontos puffs, sempre no intervalo de cada ponto alto da carreira anterior. Alcinha alongada, laçada, segunda alça alongada, segunda laçada, terceira alça alongada. Vou segurar para laçar o fechamento do ponto, introduzo a agulha ali por baixo e fecho em ponto baixíssimo, fazendo uma correntinha de intervalo. E vou repetir isso, essa carreira inteira. Então, alça alongada, laçada, alça alongada, laçada, alça alongada. Laçada de finalização do ponto, fechamento no ponto baixíssimo e uma correntinha. Mais uma vez, introduzo a agulha, alça alongada, laçada, alça alongada, laçada, alça alongada. É importante a gente segurar com o polegar a nossa laçada para quando a gente introduzir a agulha de volta lá por baixo do ponto, ela não encurtar e manter essa altura do ponto puff. Então, ó, última vez, alça alongada, lacei, seguro a alça e vou lá embaixo pegar outra alça, ó. Tô sempre segurando com o meu polegar que segurou a agulha e faço agora o fechamento para fazer a última correntinha e finalizar. Ah, não, ainda tem mais um ponto, ó. Alça alongada, lacei, segurei, alça alongada, lacei, segurei, alça alongada. Vou finalizar esse ponto e fazer uma correntinha. E agora sim, eu terminei essa carreira, primeira carreira em ponto puff e a terceira carreira da nossa árvore. Ó como é que já fica o biquinho fofo. Agora a gente vai partir para a quarta carreira em ponto alto, então eu faço o arremate em ponto baixíssimo. Fiz o arremate em ponto baixíssimo, eu vou introduzir a minha agulha no espaço entre um ponto puff e outro, atrás do nosso arremate, tá? Vou trazer 2 alcinhas, fechar meio ponto alto, mais uma correntinha, um ponto alto. Nessa carreira eu vou ter sempre 2 pontos altos em cada ponto puff da anterior, mas eu só vou fazer o segundo quando eu finalizar. Vou abrir um ponto do outro da outra carreira e perceber a correntinha feita entre eles, e é nesse espaço que eu vou fazer os 2 pontos altos que eu preciso em cada intervalo de ponto puff da carreira anterior. Parto para o outro intervalo, ó, abro um ponto e outro e percebo, essa daqui é a alça do ponto, essa é a alça da correntinha feita. E é aqui que eu vou introduzir a minha agulha para fazer
os 2 pontos altos dessa quarta carreira. Então, essa quarta carreira eu vou ter 16 pontos altos, tá? 2 em cada intervalo de puff anterior. E assim a gente vai fazendo até finalizar essa carreira. Cada ponto puff abre a boca da nossa árvore. Cada carreira de ponto alto fecha um pouquinho para ajustar, para não ficar um chapéuzinho de bruxa, né? E deixar a árvore num ângulo bonito. Então, mais uma vez, eu vou lá no intervalo um ponto alto e vou fazer o segundo ponto alto desse intervalo. Próximo, abro, percebo onde é que vou introduzir a agulha, no intervalo, um ponto alto e mais um ponto alto. Mais uma vez, um ponto alto, mais um ponto alto. Chegamos aqui no último pontinho. Eu fiz só um ponto para iniciar esse trabalho e agora eu preciso fazer o segundo ponto desse intervalo, tá vendo? Fiz esse segundo ponto e já vou arrematar o meu trabalho para começar a quinta carreira em ponto puff. Então, eu vou arrematar esse trabalho em arremate invisível. Vou separar aqui, arremate invisível. Ó. Primeiro e segundo ponto, achei a alcinha que liga os dois e é aqui que eu vou introduzir a minha alça alongada. E a gente vai fazer o arremate invisível para começar essa próxima carreira em ponto puff. Vou fazer o ponto puff sempre no intervalo dos aumentos da carreira anterior, ou seja, no meio entre um ponto alto e outro, que forma o aumento da carreira anterior. Lacei lá, trouxe o meu fio alongado, ó, mais ou menos 2 dedos de altura. Vou laçar, segurar o fio e vou introduzir já por baixo, lembra? No meinho dos pontos altos. Vou fazer a laçadinha do puff, vou deixar 5 alcinhas na minha agulha e vou fazer o fechamento dele daquela maneira que eu expliquei para vocês. E agora eu vou fazer 2 correntinhas de intervalo. Fiz uma, fiz agora a segunda e vou introduzir a minha agulha, ó, no meinho do próximo aumento feito na carreira anterior. Tenho lá as 5 alcinhas, vou fazer o fechamento do ponto puff e 2 correntinhas. E vou trabalhar sempre assim, ó, achei o pontinho de aumento, vou fazer o puff no intervalo deles, no meinho deles. Lacei uma, segurei, trouxe a alça, laço mais uma vez, seguro e agora sim eu vou fechar esse ponto puff e fazer 2 correntinhas. E essa carreira vai ser toda dessa maneira, ou seja, a gente vai ter, de novo, 8 pontos puffs com 2 correntinhas de intervalo entre cada um. Vou fechar o meu próximo ponto, fechar o pontinho em ponto baixíssimo e fazer 2 correntinhas. Parti para o próximo aumento da carreira anterior, trouxe a alça alongada, lacei 1, alça alongada, lacei 2, alça alongada, fechei o ponto puff em ponto baixíssimo e 2 correntinhas. Mais uma vez, trouxe a alça alongada, lacei 1, alça alongada, lacei 2, alça alongada, fechei o ponto puff em ponto baixíssimo e 2 correntinhas. Próximo meio de aumento, alça alongada 1, alça alongada 2, alça alongada 3, fechamento em ponto baixíssimo, 2 correntinhas. Próximo aumento, no meio, alça alongada 1, alça alongada 2, alça alongada 3, lacei para fechar em ponto baixíssimo e
2 correntinhas. Chegamos aqui no primeiro ponto puff feito, e como a próxima carreira vai ser de ponto alto, a gente vai fazer o arremate em ponto baixíssimo. E eu vou trabalhar nos intervalos do ponto puff da carreira anterior. Então, eu vou lá levar minha agulha no intervalo anterior, trazer o ponto, fechar o primeiro ponto alto dessa carreira. Nessa carreira, a gente vai trabalhar em cada intervalo 3 pontos. Um ponto alto, um ponto alongado e outro ponto alto. Vou fazer o próximo aqui, o primeiro ponto alto, o primeiro ponto alongado, que vai lá na base do ponto alto da 4ª carreira, e vou introduzir para fazer o terceiro ponto dessa sequência. A sequência vai se repetir nessa carreira inteira, e eu só vou fazer a última sequência, finalizar, que eu comecei só com um ponto alto, quando eu encerrar essa carreira. Então, vamos lá. Vou repetir aqui para vocês. Intervalo de ponto puff, um ponto alto, um ponto alongado, pegando lá na base do ponto alto da carreira, 4ª carreira, e mais um ponto alto nesse intervalo. Ó, vou abrir e vou introduzir lá, cobrindo as correntinhas que a gente deixou de intervalo entre um puff e outro. Um ponto alto, alonga esse ponto, vai lá embaixo da 4ª carreira, faz o ponto alto alongado e volta para fazer o último ponto alto desse intervalo e já recomeça no próximo. Ponto alto, ponto alongado e ponto alto para fechar essa sequência desse intervalo. Próximo intervalo, um ponto alto, um ponto alongado lá na base do ponto puff, né, pegando na alça da 4ª carreira, e mais o último ponto alto normal. Ó, aqui dá para visualizar melhor a alça que eu vou pegar para o ponto alongado. Fiz um ponto alto, vou lá na alcinha e alongo esse ponto, fecho o ponto alto com essa alça alongada e faço o último pontinho alto dessa sequência e parto para o próximo intervalo, que foi o meu primeiro ponto feito. Vou fazer o último pontinho alto, porque eu já tenho um ponto de começo. Então, ó, eu fiz o ponto alto, tenho o ponto alongado e o outro ponto alto. Vou arrematar agora em arremate invisível. Esse tamanho de árvore, quem está usando fio grosso, agulha 10, ela já está num tamanho bom para a gente finalizar e arrematar com arremate caranguejo. Ó, temos 6 carreiras aqui. Só que para quem tem fio fino, eu estou trabalhando com a agulha número 8 e a minha árvore ficou bem pequenininha. Então, eu vou fazer mais uma carreira para aumentar essa árvore. Porque quando é fio grosso, ela já pode finalizar no caranguejo. Quando é fio fino, não. Então, ó, eu vou fazer o arremate em ponto baixíssimo e vou fazer um ponto alto agora, não mais no meio, mas na alcinha, onde está saindo meu dedinho aqui, ó. Introduzo a minha agulha, laço meu fio e trago as 2 alcinhas para fechar o ponto alto. E a cada intervalo de trio feito na carreira anterior, eu vou fazer um ponto puff. E na alcinha dos pontos altos da carreira anterior, eu vou fazer ponto alto. Então, eu tenho um ponto puff, não vou fazer mais correntinha e vou fazer 2 pontos altos na alcinha do ponto de base da carreira anterior, ó. Fiz um, tô fazendo aqui o segundo e já cheguei aqui no intervalo do trio da carreira anterior, que é para ser feito o ponto puff. Alonguei a minha alça, ó, deixei a agulha na horizontal e vou fazer o ponto puff dessa carreira. Vou fechar o ponto puff, introduzir o fio, fechei em baixíssimo e não faço mais correntinha, já parto para os 2 pontos altos, um em cada base
do ponto alto da carreira anterior. Estou fazendo o segundo e já cheguei no intervalo de cada trio para fazer o ponto puff, alongando a alça, laçando, segurando o fio e levando todo o ponto ampliado, grande, largo. Fechei em ponto baixíssimo e já faço os 2 pontos altos dessa carreira que fica no intervalo de cada puff, né? Fiz o segundo pontinho aqui e já parti para o intervalo da carreira anterior, onde eu vou fazer o ponto puff. E essa carreira vai ser feita toda assim para quem tem fio mais fino, para ampliar. E quem quiser fazer uma árvore maior, pode fazer assim também, tá? Quem quiser parar na 6ª carreira, pode parar e já arrematar no ponto caranguejo e adiantar esse vídeo para ver o ponto caranguejo. Eu vou terminar aqui essa 7ª carreira com ponto puff e 2 pontos altos. A sequência é essa: 2 pontos altos e um ponto puff, para finalizar essa árvore. Fiz mais um ponto alto, o segundo ponto alto dessa sequência, e vou partir para o ponto puff de intervalo entre cada trio da carreira anterior. Fechar o ponto puff daquela maneira, com um pontinho baixíssimo, sem correntinha, já parto para a alcinha dos pontos de base, fazendo ponto alto. E assim eu vou fazer toda essa carreira. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter um total de 24 pontos também, sendo que 8 pontos puffs e o restante ponto alto. Se vocês repararem, o ponto puff dessa carreira fica na mesma direção do ponto puff da 5ª carreira. Estou finalizando aqui o último ponto puff e vou fazer o último ponto alto para arrematar essa carreira, que a gente começou ela na metade, ó. Agora sim finalizei a minha árvore, ela já tá um pouquinho maior. Vou pegar um cestinho aqui pequeno para colocar ela. Deixa eu ajustar aqui o cesto e a câmera para vocês verem melhor, ó. Vamos ver se dá para visualizar melhor assim. Ó, tá vendo? Ela já fica um porta-panetonezinho, uma árvore muito fofa, que eu acho muito linda. Daí essa última carreira é a carreira de ponto caranguejo, de arremate. Vou pegar lá, isso aqui é a alcinha do ponto alto, tá vendo? Não é a alcinha, é a altura do ponto alto. A minha alcinha de arremate vai ser a alça de cima do ponto puff. A gente tem que prestar atenção nesses arremates para a gente não ter um ponto a mais, porque como a gente faz o ponto alto com uma correntinha de altura, né? Ela pode confundir com um ponto de arremate, mas não é. Arrematei invisível, fechei o primeiro pontinho baixo e vou fazer o ponto caranguejo, que anda para trás, introduzindo a agulha na alça de base de trás, trazendo esse pontinho alongado e fechando essas 2 alcinhas que ficam na minha agulha. Esse é o nosso ponto caranguejo. Ó, 2 alcinhas, fecho as 2 aqui por cima, introduzo lá por baixo, alongo e fecho as 2 alcinhas de uma vez só. E esse é o nosso pontinho caranguejo de arremate da nossa árvore de Natal. Lembrando que quem fez a árvore com um fio mais grosso, com agulha maior, essa minha número 8, quem fez com fio mais grosso, não precisa, talvez, fazer essa 7ª carreira.
para na sexta e já faz esse ponto de arremate, esse ponto caranguejo, tá bom? Mas aqui fica a opção completa para quem tem o fio mais fino, ok? Então, tô finalizando aqui o meu pontinho caranguejo. Para mostrar para vocês como que essa árvore fica uma fofura e para a gente também fazer o arremate do ponto caranguejo, que tem um detalhezinho para não diferenciar o primeiro ponto feito e para a gente cobrir o primeiro ponto, o nosso último ponto vai cobrir o primeiro ponto. Então, vou terminar aqui. E já volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho e vou mostrar. Ó, cheguei aqui no último ponto. Tá vendo? Esse primeiro pontinho foi o que a gente fechou o pontinho baixo de início. Então, eu vou introduzir a minha agulha e fazer mais um ponto cobrindo essa alcinha do ponto baixo para poder ficar igual, para não dar diferença. Ó, finalizei aqui, já vou cortar meu fio pra gente arrematar. Corto o fio, puxo todo o fio e já levo ele lá para trás, ó. Dou uma ajeitadinha, ele já fica igualzinho os outros. E aí já com uma agulha menorzinha ou com uma agulha de tapeçaria, número 23, que é a que eu uso e que dá certo, até fio bem grosso ela entra, a gente vai carregando o fio lá para trás para fazer o arremate. Vou achar aqui o lugar, puxo o fio, escondo, arremate normal, a gente vai carregando lá para dentro, já posso cortar, depois eu vou cortar com calma e já tenho a árvore completinha. O ponto caranguejo a gente pode deixar ele para fora, ó, dar uma dobradinha para ele ficar nem sei como é que fala isso, mas ele fica mais para fora. Vou botar a câmera aqui num ângulo que dê para ver. Olha a nossa árvore, que linda! E tá prontinha a nossa árvore de Natal em ponto puff. Um beijinho, meninas!